Como lidamos com situações indesejáveis que surgem na nossa vida? Que escolhas temos e que qualidades do nosso coração podemos exercitar? Essas são algumas reflexões que ficaram ao final dos 7 dias em que um rato morou na minha casa. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que entende você para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço esse programa para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se este é o primeiro episódio que você escuta, eu te convido a escutar também o número 0, em que eu apresento a proposta deste podcast e justifico a ideia de estarmos mais autoconscientes neste mundo louco em que a gente vive. E o Autoconsciente também tem um site na internet, viu? Lá você pode deixar comentários, interagir comigo e ter acesso a referências de livros, filmes, textos e outros conteúdos que eu cito nos episódios. Procure por Autoconsciente Podcast na internet. Você também pode me encontrar no Instagram como regina.gianetti e como Você Mais Centrado. E se gostar do que vai ouvir neste episódio, compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Vamos espalhar o autoconsciente por aí. Episódio 28. Tem um rato na cozinha. Sobre lidar com o indesejável. Lá venho eu de novo com mais um caos sobre bichos. Bom, quem mora perto do mato vai querer o quê, né? Gambá, lagarto, morcego, porco-espinho, quanto bicho já passou por aqui, deixando alguma história. E toda história, por mais simples que pareça, pode render uma boa reflexão se a gente tiver a disposição de ver significados nela. E nesta que eu vou contar, o que ficou para mim foi como é que a gente lida, ou pode lidar, com o que é indesejável. Essa é uma história que eu vou querer contar para os meus netos. Ela começa numa terça-feira de fevereiro de 2016. São 6 e pouco da manhã e eu estou diante da porta da cozinha, fechada, com uma folha de caderno grudada com durex, dizendo assim: tem um rato na cozinha e ele é grande. É um bilhete do Daniel, meu filho mais novo. O Dan é meio gozador às vezes e eu fico um tempo olhando para aquele bilhete pensando: ele está de brincadeira? Como assim um rato na cozinha? Não é possível. Ao mesmo tempo eu penso, por que ele iria inventar uma história dessa? Eu entro na cozinha ressabiada e logo constato que, sim, um rato esteve aqui. Porque tem cocô de rato por todo lugar. Eu tive preguiça de lavar a louça do jantar na véspera e deixei alguns pratos dentro da pia, talheres, tudo com sinais de passagem do rato. O baldinho de lixo sobre a pia revirado. Ver isso vai me dando uma raiva, um nojo, um sentimento de invasão que eu me sinto esquentar por dentro. Viro as costas, fecho a porta e vou tomar café na padaria, sem condições àquela cozinha. Mais tarde eu volto lá com 1 litro de desinfetante hospitalar, uma ratoeira e a Marina, minha faxineira na época. É dia dela vir em casa, graças a Deus. Eu e a Marina passamos a manhã inteira limpando a cozinha, desinfetando tudo. O rato tinha entrado na despensa, passeou entre os potes de mantimentos, comeu o pão de forma que fica na cestinha, furou um saco de farofa, se esbaldou. Eu tenho que jogar fora um monte de coisas. Que estrago! Deixo a ratoeira montada atrás do fogão com um pedaço de calabresa e de vez em quando olho para ver se o intruso não teria caído na armadilha. Mas não, nem sinal dele. Arrastamos o fogão, a geladeira, a lava-louça, a máquina de lavar e de secar roupas na lavanderia ali do lado. Não encontramos o rato. A Marina tenta me apaziguar. Quem sabe ele foi embora. Ele pode ter assustado com tanto movimento na cozinha. E eu penso, tomara. Por via das dúvidas, à noite eu deixo a cozinha, a lavanderia e despensa tudo fechado. Lavo e guardo toda a louça, esvazio o lixinho da pia e vou dormir torcendo para não ter surpresa no dia seguinte. De manhã cedo, me vejo de novo diante da porta, pensando no que é que eu vou encontrar.
entro de mansinho na cozinha e dou de cara com o rato passando na pia. E, gente, é um rato enorme. O corpo dele deve ter o tamanho da minha mão espalmada. Só o corpo, eu não estou nem contando com a cauda. Quando me vê, ele voa para debaixo do fogão e lá se esconde. Olho para a ratoeira que está ali do lado e cadê a calabresa? O rato havia comido e a ratoeira não funcionou. Fico no meio da cozinha com cara de tacho. Eu preciso aceitar o fato de que tem um rato na cozinha e não vai ser tão simples tirar ele daqui. Meu marido pede ajuda para o nosso vizinho, que trabalha com dedetização, e no final do dia recebo um funcionário da empresa com 4 tubos de plástico preto. São ratoeiras de uso corporativo, ele me diz. E começa a explicar como funcionam. Dentro do tubo tem uma placa adesiva. A gente coloca uma isca dentro do tubo e deixa num canto. O rato é atraído pela isca, entra no tubo e fica grudado no adesivo. E eu só imaginando a cena. E aí faço a pergunta que não quer calar. Bom, então tá. E quando o rato cair na armadilha? O que é que eu faço? Aí você se livra dele, responde o rapaz, com a maior naturalidade. Mas me livro como? E ele sugere que eu jogue o rato com adesivo e tudo num terreno que fica na frente da casa. Mas essa solução não me cai nada bem. Deixar o rato agonizando numa placa de adesivo no mato? Isso é uma crueldade. Depois que o rapaz instala as armadilhas e vai embora, fico pensando no que fazer quando o rato cair numa delas. E eu começo a imaginar formas de dar uma morte rápida para o rato. Soltar uma pedra bem pesada em cima da armadilha. Não, eu não tenho coragem. Então colocar embaixo da roda do carro e passar por cima? Não, isso também não. Já sei, cobrir a armadilha com um balde, junto com o chumaço de algodão embebido em éter. Assim o rato é anestesiado e não vai sentir dor. Mas onde é que eu vou arrumar éter? Eu sei que conforme imagino formas de matar o rato, eu vou me sentindo cada vez mais desconfortável. Vai me apertando o coração. Eu lembro de um porquinho da Índia que eu tinha quando adolescente e que eu adorava, a cobaiuda. Eu venho de uma família que ama bicho. Minha mãe já adotou até galinha fugida de despacho de macumba, para você ter uma ideia. E o rato na minha cozinha é um bicho, um mamífero que tem filhotinhos, sente medo e dor. Me questiono por que arrumei uma ratoeira para pegar o rato. Bom, isso foi na hora da raiva. E também porque quando um rato entra em casa, as pessoas compram ratoeiras. É um padrão mental. Mas agora eu não tenho mais raiva, e eu sinto que não quero mais matar o rato. Ele é um bicho nojento, transmite doenças e não pode ficar aqui mais um minuto. Mas eu não quero matar. Eu vou expulsar o rato. Guardo a ratoeira fajuta que eu havia comprado, mas as armadilhas corporativas ficaram. A família não está nada convencida de que seja possível expulsar o rato. Só podia ser ideia da Crazy, né? Bom, se o rato está se escondendo na cozinha, que é onde ele pode encontrar comida, eu vou manter a cozinha sempre fechada e à noite não deixar nenhuma migalha para ele comer. E aí ele vai embora porque não tem comida. Então naquela noite eu deixo a cozinha pelada, com uma das janelas entreabertas para ele sair. Tiro o baldinho de lixo, tempero, escorredor de pratos, caixinha de remédios, tiro tudo em que ele possa mexer. Na manhã seguinte, vejo que ele roeu as portas da cozinha. Acho que a fome pegou. Na outra manhã, a cozinha amanhece sem nenhum sinal dele. Será que o rato foi embora? Fica um suspense. Deixo a cozinha lacrada, só com a janela entreaberta, e todos nós passamos o dia fora. E chegando de volta à noitinha, descobrimos que o rato havia explorado a casa. Ninguém imagina como ele conseguiu escapar. Foi para o andar de cima, passeou pelos quartos, subiu em uma das camas. Pelo menos se sabe exatamente onde o rato foi, porque ele deixa um rastro de excrementos por onde anda. E a gente depois segue o rastro, né? Desinfetando tudo que ele toca. Até no vidro da janela eu vejo marcas das patas dele. Como é possível? Agora ferrou. A minha estratégia de deixar o rato sem comida foi um tiro no pé. Forçou ele a sair da cozinha para procurar comida no resto da casa. Será que existe um repelente para ratos? Tá aí, eu vou pesquisar isso na internet. E descubro que o rato se afasta de lugares que têm algum cheiro forte, que não seja de comida, claro, porque isso confunde o olfato dele. Tá aí. No dia seguinte, logo cedo, é um sábado, eu jogo uma dose generosa de removedor de limpeza e óleo de eucalipto num balde d'água e passo a mistura por todo o andar de cima.
Quero ver o rato ficar aqui, se até eu estou com dor de cabeça com esse cheiro. As armadilhas corporativas continuam lá, intocadas, para o meu alívio. Agora, quando amanhece o dia ou eu chego da rua, a primeira coisa que eu faço é ver se o rato caiu em uma delas. Eu devo ser louca mesmo, né? Eu tenho 4 ratoeiras em casa e fico torcendo para o rato se salvar. No domingo à noite, descobrimos onde ele está se escondendo. É embaixo do armário do escritório, que é fechado na frente e dos lados e tem um vão na parte de trás. Meu marido viu o rato correndo para lá e fechou a porta do escritório. Conseguimos encurralar o bicho de novo. Agora é só continuar passando água com removedor e eucalipto pela casa inteira. A sensação é de que a gente mora numa sauna, mas pelo menos o rato não fica passeando por aí. Na 7ª noite dessa história, meu filho está fazendo alguma coisa no escritório e ouve um barulho vindo de trás. É o rato, fazendo alpinismo na guarnição do batente da porta. Eu imagino que a cena tenha sido como naquele filme Esqueceram de Mim. Os dois se olham e gritam de susto. O rato voa do alto da porta para o seu esconderijo. O Daniel sai depressa, deixando a janela entreaberta. E esta é a última vez em que o rato é visto em casa. Uma coisa interessante nessa história foi como o meu sentimento foi mudando ao longo dos 7 dias em que ela durou. O meu e da minha família também. Naquela manhã de terça-feira eu estava com muita raiva. Minha vontade era mesmo acabar com o rato. Mas depois a raiva passou, como aliás toda emoção passa. Emoção é uma reação do momento. Se a gente não ficar ruminando o que aconteceu, não ficar alimentando a emoção com pensamentos, ela passa. Eu estava tão ocupada em arrumar o estrago que o rato causou que eu nem tinha espaço mental para ficar alimentando raiva. Então a emoção passou, e foi mais calma e equilibrada que eu fiz a escolha de não matar, mas expulsar o rato. E aí eu estava sendo mais autoconsciente e mais coerente com os meus valores. Com o passar dos dias, toda a família acabou se envolvendo com a ideia de não matar, mas expulsar o rato. E nós chegamos a nos divertir com as ideias malucas que tivemos. Imagine que eu, ingênua, achando que o rato precisava de ajuda para alcançar a janela da cozinha, construí uma rampa de madeira para ele subir. Pois quando vi as patas dele no vidro da janela, no andar de cima, pensei, e eu construindo rampa para esse pilantra? Teve um dia em que o meu marido cismou que iria encontrar o rato com a ajuda dos nossos cachorros. Botou os 2 na coleira e deu uma batida pela casa, como se levasse 2 cães de caça ingleses para farejar uma raposa. Acontece que meus cachorros são 2 vira-latas para lá de sossegados, que só ficam no quintal. Eles estavam tão deslumbrados em explorar a casa que não iriam farejar nenhuma picanha. Sei que um dia, no meio daquela confusão toda, pensando nas coisas esdrúxulas que a gente estava fazendo por causa do rato, eu tive um ataque de riso. Sentei na soleira da porta e ri tanto que senti cãibra na barriga. Chegou um momento em que todos nós começamos a fazer piada com o rato. A gente até se imaginou chegando em casa e o rato vindo nos receber, abanando o rabo junto com os cachorros. Mas agora, falando sério, o rato na cozinha é uma boa metáfora para aquelas situações indesejáveis que surgem na nossa vida, não é? Situações que tumultuam, tiram o sossego, causam algum estrago e nos fazem ferver por dentro. Num primeiro momento, a gente mal acredita que aquilo esteja acontecendo e reclama, se revolta. A nossa tendência é querer pôr fim na situação o mais rápido possível, nem que seja força, na marra. E podemos até agir de uma forma agressiva com as pessoas envolvidas. No calor da emoção, brigamos, falamos palavras duras. Ficamos impacientes enquanto não nos livramos da situação e vivenciamos um grande tormento. Mas será que é possível lidar com essas situações de uma outra forma que não seja brigando, sem agressividade? E se a gente puder se dar um tempo para a emoção passar e, com a cabeça mais em ordem, buscar uma maneira pacífica de lidar com aquilo? Se puder considerar o que sente num nível mais profundo, o que sente que é melhor e agir de acordo com isso? E se puder ter algum nível de aceitação de que o indesejável está na nossa vida por um motivo? Talvez o indesejável esteja aí para a gente exercitar qualidades do nosso coração, como a paciência, a flexibilidade, a criatividade, o diálogo, o entendimento, a compaixão.
e poder vivenciar uma situação indesejável sem tanto desgaste, sem ferir ninguém nem nos ferir. Quem sabe lidar com o indesejável possa ser uma história que um dia, orgulhosos, nós vamos querer contar para os nossos netos. E aí eu te pergunto, alguma situação em sua vida, hoje, é como um rato na cozinha? Que você esteja bem. Um abraço.